Olá pessoal, tudo bem? Estou passando aqui agora para dar uma dica de redação para vocês. Vocês sabem que, por exemplo, no Enem a gente utiliza muito o texto dissertativo argumentativo e nós vamos trabalhar um pouquinho com a produção textual desse tipo de texto, ok? Então, primeira coisa, o que é um texto dissertativo argumentativo? É um texto no qual a gente está dando uma opinião, a gente está argumentando, tentando convencer o leitor de alguma ideia que a gente tem, certo? Então, o texto dissertativo argumentativo, ele tem alguma estrutura, digamos assim, um esqueleto que a gente utiliza sempre. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. A gente tem, no mínimo, 4 parágrafos, né? Sendo que a gente vai ter, então, um primeiro parágrafo, que a gente vai chamar de introdução, né? No qual eu vou colocar o objetivo do meu texto, né? Por que que eu estou escrevendo esse texto, o que que eu acho do assunto que eu estou trabalhando, certo? Depois disso, nós vamos trabalhar com 2 ou mais parágrafos explicando as razões ou os argumentos pelos quais eu acho que aquela minha ideia é válida. Então, esses parágrafos que vêm logo a seguir, depois da introdução, eles vão explicar as minhas razões, os meus motivos para eu achar que a minha ideia é válida, para eu tentar convencer alguém. E o último parágrafo é um parágrafo em que eu vou retomar a minha ideia inicial, ou seja, eu vou reafirmar aquilo que eu disse lá no início, vou reafirmar a minha opinião, a minha tese, e vou, então, fazer a conclusão, o fechamento do texto. E no caso, se for para a redação do Enem, eu vou apresentar, então, alguma sugestão, certo? Eu poderia ainda mostrar uma outra estrutura, que fica talvez mais simples de entender, mostrando aqui que no primeiro parágrafo, eu vou trabalhar, então, aqui está meu primeiro parágrafo, tá? Que é a introdução. Eu vou trabalhar com um tema ou tese, que é aquilo que eu acredito, e nesse caso aqui, 3 argumentos para comprovar aquela minha tese. Então, eu vou dizer que eu acredito em tal coisa, que eu penso tal coisa, e que eu acredito nisso, eu estou tentando convencer alguém disso por esse motivo. Então, eu tenho argumento 1, 2 e 3. O segundo parágrafo, eu vou escrever o primeiro argumento que eu citei lá na introdução. Olha que o argumento 1 está aqui. Então, no segundo parágrafo, eu vou explicar aquele argumento 1. No terceiro parágrafo, eu vou pegar e vou escrever aquele argumento 2 que eu tinha lá em cima, que eu só citei lá em cima, aqui eu vou explicar esse argumento, certo? E nesse caso aqui que eu tenho 3 argumentos lá em cima, então no quarto parágrafo eu vou explicar aquele argumento 3 que eu citei lá em cima, certo? E no final o que eu vou fazer? Eu vou retomar lá o tema, vou retomar a minha hipótese lá de cima, então se eu afirmei uma coisa lá em cima, no primeiro parágrafo, eu vou retomar aqui embaixo novamente, certo? Eu vou reafirmar o que eu disse no começo, tá? E alguma observação final, uma crítica, uma solução, alguma coisa assim, ok?